Oi, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai assistir uma apresentação sobre a narrativa e os seus elementos, tá ok? Vamos lá. O que é uma narrativa? Narrativa é o processo de narrar, contar uma história que pode ser verdadeira ou inventada. A narração tem os personagens como protagonistas dos fatos, sendo contada em um tempo e um espaço, um local específico. Então, o que é narrativa, pessoal? Narrativa é uma história que vai ser contada. Essa história pode ser verdadeira ou inventada e ela tem personagens que vão participar dessa história. Narrador é quem faz o papel de contar a história. Narrador personagem. Quando o personagem conta a história da qual participa, eu. Então, o narrador personagem, ele é um personagem da história e ele está contando uma história da qual ele faz parte. Narrador observador não faz parte da história. Ele observa a situação de fora, ele, né? Então, o narrador personagem, ele está presente na história. O narrador observador, ele está do lado de fora da história. Ele não pertence à história. É como se fosse uma pessoa do lado de fora do papel que está contando aquela história para vocês, como se fosse um ser superior, um ser iluminado que está fora da história, e aí ele conta aquilo que está acontecendo com os personagens. Então, quais são os elementos da narrativa, né? Os personagens, eles podem ser principais ou secundários, né? A gente sempre tem personagens principais numa história, que são aqueles que vão dar o caminho para a história. Mas essa história, às vezes, ela não é suficiente ter um ou dois personagens. E aí, ao longo dela, vão aparecendo outros personagens que se chamam secundários. Eles também são importantes para a trama continuar acontecendo. Época é o momento em que essa história acontece. Então, eu tenho que cuidar, se eu vou contar uma história no tempo mais antigo, eu não posso colocar que chamaram alguém pelo celular, que chamaram um Uber, que pediram comida no iFood, se eu estou contando uma história de princesas, né? A não ser que ela seja adaptada para os tempos atuais. Lugar é o lugar onde acontece essa história. Eu tenho que escolher um lugar para essa história acontecer. A estrutura. Toda a história ela tem uma estrutura, a narração ela tem uma estrutura para ser obedecida. Tá? A gente tem que obedecer essa estrutura. A primeira parte da história a gente chama de situação inicial. É o início da história onde se apresentam e se descrevem os personagens, o lugar e a época em que a narrativa ocorre. Aqui vemos o contexto em que a história começa. Então, situação inicial é o começo da história. O que eu vou colocar no meu começo da história? Como é que a minha história vai começar? Então, no começo da minha história eu tenho que mostrar quem são os personagens, como são os personagens, em que lugar acontece essa minha história, em que época acontece essa história, em que contexto essa história vai acontecer. Essa é a situação inicial. É o início da minha história e do contexto dela. Problema. Problema é a mudança da situação inicial da história. Então, estava tudo indo muito bem até que acontece alguma coisa. E essa coisa a gente chama de problema. Não precisa necessariamente ser negativo. O problema não precisa ser uma coisa ruim. É alguma coisa que precisa ser resolvida na minha história. Então, precisa ser resolvido ao longo da narrativa. Então, eu vou contar a história porque aconteceu alguma coisa, senão eu não contaria. Senão eu não teria nada para contar. Então, o problema é isso, é o que aconteceu. Estava tudo dentro de uma linha natural até que acontece alguma coisa e isso a gente chama de problema. Na Chapeuzinho Vermelho estava tudo indo muito bem até que ela encontra o lobo. Este é o problema da história.